A história da Coreia é uma jornada que atravessa milênios. Desde antigos reinos, passando pela colonização japonesa, até a divisão brutal que ainda separa famílias. Hoje, você vai descobrir como uma nação unida foi cortada ao meio, mergulhar nos segredos da Guerra da Coreia e entender por que, até hoje, Norte e Sul caminham por rotas tão divergentes e perigosas. A presença humana na Península Coreana remonta a cerca de 700 mil anos, com grupos de caçadores-coletores e vestígios paleolíticos, encontrados principalmente em locais como Komum-moru e Durubong. Com o avanço da agricultura no Neolítico, entre 8.000 e 5.000 a.C., surgiram as primeiras sociedades estáveis, marcadas por cerâmicas decoradas e o início da fundição de bronze e ferro. O período clássico é dominado pelos três reinos, Goguryeo, Baekje e Silla, que se consolidaram entre os séculos I e IX. Sob o poder de Silla, o primeiro Dao, ou seja, milênio, a ideia de identidade nacional coreana emergiu, embora fragmentada em reinos rivais. No século XIII, a invasão mongol subjuga os reinos, mas com a fundação da dinastia Joseon, de 1392 a 1897, e ali consolidou-se uma identidade cultural única e um sistema monárquico confuciano que duraria séculos. E até hoje, inclusive, influencia não apenas a Coreia e o Oriente, mas até nós, ocidentais, somos muito influenciados pela filosofia de Confúcio. Em 1910, após conflitos entre China, Rússia e Japão, a Coreia foi anexada ao Império Japonês, iniciando um período de dura repressão cultural, política e econômica. A grande verdade é que a violência que o Japão causou na Coreia é algo sem precedentes. Até hoje, monumentos, histórias, contos, lendas lembram desse momento que a Coreia tem como um dos piores pesadelos já vividos por seu povo. A industrialização forçada e a supressão do idioma coreano, religião, costumes, alimentação e tudo aquilo que fazia parte da cultura coreana alimentaram na surdina um grande nacionalismo. Em 1919, o movimento 1º de Março emergiu como um símbolo da resistência, brutalmente reprimido, mas muito importante para consolidar uma consciência nacional. O povo coreano lutou muito para não deixar de ser o que era. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o país foi libertado do domínio japonês. Mas interesses geopolíticos definiram dois protetores da Coreia: os Estados Unidos no sul e a União Soviética no norte, dividindo a península pelo paralelo 38. Em 1945 e 1948, cada zona formou seu governo. A do norte, com Kim Il-sung, com apoio soviético, e ao sul, com Syngman-rhee, com influência americana. Tentativas de reunificação falharam diante do clima de Guerra Fria e em 1948 surgiram formalmente a República Popular Democrática da Coreia, que é o norte, que cá entre nós, de democrata não tem muita coisa não, e a República da Coreia, que é o sul. Em 25 de junho de 1950, a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul, dando início ali à Guerra da Coreia, uma grave crise da Guerra Fria. As forças da ONU, lideradas pelos Estados Unidos, contra-atacaram. A China apoiou o norte, enviando milhões de soldados. A península foi devastada, resultando em cerca de 3 milhões de mortos e uma destruição generalizada. O conflito terminou com o armistício de Panmunjom, em 27 de julho de 1953, criando a DMZ, a Zona Desmilitarizada de 4 quilômetros, ainda guardada por fortificações muito pesadas. Mas não houve paz, apenas um cessar-fogo.
A guerra técnica continua até hoje. No norte, Kim Il-sung instalou um governo autoritário, inspirado nos regimes comunistas. Criou o culto à personalidade, ou seja, não há um Deus, mas se quiserem cultuar alguém, tem que cultuar ali o chefe de Estado. Centralizou a economia e isolou o país do resto do mundo. Em 1994, Kim Jong-il assumiu. Em 2011, Kim Jong-un. Todos seguem essa linha de um regime familiar. Já no sul, Syngman Rhee foi instaurada uma ditadura anticomunista. A partir de 1960, inaugurou-se um processo de crescimento econômico chamado de um milagre de Ryuhan e uma transição democrática. Hoje, a Coreia do Sul é uma das 10 maiores economias do mundo e robustamente democrática. Mas é lógico que nesse meio tempo, muitas crises, muitas rupturas e até muitas tentativas de paz aconteceram. Por exemplo, de 1970 a 1980, existiram muitas greves e até ditaduras no Sul, porque o Norte mantinha firme uma política isolacionista e ainda se apoderava de terras do Sul. Em 1994 até 1998, quando morreu Kim Il-sung, a escassez, o aumento de culto à personalidade norte-coreana aumentaram muito. E o mundo começou a se preocupar com aquele país que era tão isolado, mas que ao mesmo tempo parecia tão bélico. Em 1998 em diante, missões de paz entre as Coreias são constantes. Apesar disso, nenhuma paz foi feita. Entre 2000 e 2007, cúpulas intercoreanas e iniciativas como a Panmunjom Declaration sinalizaram esperança. Já nos últimos anos, infelizmente, sabemos da instalação de mísseis nucleares no norte e o surgimento de um programa nuclear, e esse aumento da pressão e da guerra entre duas Coreias está cada vez maior. O conflito atual tem como bases a militarização, com mais de 1,2 milhões de soldados no norte da Coreia e 630 mil no sul. Mísseis balísticos, submarinos nucleares e testes que ameaçam a estabilidade. A diplomacia também é precária. Desde 2019, Pyongyang rompeu com acordos e eliminou canais de comunicação. Em 2025, o presidente Lee Jae-myung interrompeu transmissões de propaganda e impediu o lançamento de balões contendo material ideológico, numa investida para reduzir tensões. Em junho de 2025, agora há pouco, sul-coreanos detiveram 6 americanos tentando enviar comida, bíblias e dinheiro ao norte. Isso daí, com certeza, é um sinal de tensão entre ativismos. E o norte também já destruiu instalações destinadas a reuniões familiares em áreas como o Monte Kumgang. E por que a divisão perdura? Bom, o norte renunciou oficialmente à reunificação, considerando o sul como um grande inimigo. Isso foi o ano passado, 2024. O sul, por sua vez, oscila entre a aproximação, diplomacia, transmissões e armamento. Esse sistema bélico que tem a cooperação dos Estados Unidos e do Japão. A comunidade internacional segue envolvida, mas a desnuclearização segue estagnada. Cerca de 750 mil famílias permanecem separadas desde a guerra. A DMZ, criada em 1953, é hoje um dos locais mais militarizados do mundo e palco de episódios como gritos, tiros de advertência e alguns não de advertência e muita espionagem. E se você quer continuar acompanhando a história viva da Coreia, dos seus políticos, dos seus conflitos, da diplomacia e as vidas divididas, deixe um comentário falando que esse assunto te interessa. Ou me fala o que você gostaria de ver aqui no canal. A diplomacia está em uma pausa profunda nas Coreias desde 2019, mesmo com tantos esforços do Sul. A continuidade do arsenal nuclear norte-coreano e apoio militar de potência como a Rússia indicam tensões persistentes.
E a Guerra Fria, que parecia ter acabado há tanto tempo atrás, parece que nunca esteve tão viva num momento como esse, em que temos conflitos entre Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, Israel e também entre as Coreias. A geopolítica regional está se reorganizando. A China pressiona, os Estados Unidos reafirmam presença e o Japão se une à Coreia do Sul. E o resultado é uma península ainda maior no epicentro dessa Guerra Fria 2.0. A história da Coreia é um espelho da luta entre ideologias, culturas e interesses globais. Uma nação fraturada que continua dividindo, não por escolha, mas por história. A separação não é apenas política, é pessoal. Ainda ecoa em famílias e no risco constante de conflitos nucleares. Mas entender essa história é essencial. Se ela parece distante, lembre-se, afeta o mundo inteiro, inclusive você. Obrigada por acompanhar até aqui e vamos continuar iluminando os confins da história juntos.